Ele trocou Wall Street para transformar vidas aqui no Brasil. De uma carreira internacional no mercado financeiro para uma missão com propósito: liderar uma instituição de ensino que impacta milhares de pessoas todos os anos. Esta é a história de quem carrega o legado da família e transforma a educação com visão global e pés no chão. Solta a vinheta! Hoje a conversa é com alguém que fez um movimento de vida muito raro e admirável. Ele trocou o conforto de uma carreira consolidada no mercado financeiro dos Estados Unidos, com passagens por gigantes como Goldman Sachs e Santander, para assumir uma missão cheia de propósito no Brasil: cuidar de uma instituição que carrega o legado da família e tem um impacto direto na transformação de milhares de vidas. Formado em ciências políticas e mestre em finanças, ele tem uma visão de gestão global e hoje aplica tudo isso no dia a dia de um complexo de educação que vai do infantil à pós-graduação. Um local que olha para o futuro com os pés no chão da realidade brasileira. Uma referência em educação tecnológica e inovação há mais de 40 anos em Guarulhos. O vice-reitor do Centro Universitário ENIAC, Pedro Guérios, é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos bem-vindos ao LupaCast, o podcast da Lupa com Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar essa conversa aqui com o Pedro Guérios, eu queria pedir para você se inscrever no canal da LupaCom no YouTube, acionar o sininho para você receber uma notificação toda vez que tiver um episódio novo, um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você ainda não segue a LupaCom nas redes sociais, faça isso agora mesmo. As contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela, tá ok? Pedro, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente no LupaCast. Paulo, prazerzaço estar com você. Conta comigo aí. Boa sorte nesse novo projeto. E um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. Pegando um gancho na apresentação que o pessoal acabou de ver, eu queria te fazer uma pergunta muito clara. Por que você deixou um mercado competitivo, uma carreira sólida fora do país, para assumir o legado do seu pai aqui? Foi uma decisão racional, emocional ou um pouquinho de cada coisa? Acho que sempre é um pouco de cada coisa, né? Eu sou filho único, então eu sempre soube que em algum momento essa possibilidade já está aberta, né? Que eu tinha também essa missão aí para resolver. E na verdade começou de uma forma muito natural. Eu comecei a apoiar o meu pai com algumas coisas onde a gente entendia que tinha sinergia, né? Então meu pai, obviamente, um cara que teve muito sucesso profissional, tanto como professor quanto como gestor lá do ENIAC, mas em algum momento ele percebeu que precisava de mais apoio, especialmente na parte de gestão, que era sempre menos a praia dele e sempre foi a minha área. Então, a minha vinda aos poucos, olhando primeiro para a parte contábil, financeira, jurídica do negócio, que é uma coisa que sempre eu gostei de mexer, abriu as portas para que eventualmente eu fosse tomando mais espaço ali dentro, ocupando mais espaço e chegasse onde eu estou hoje, ali numa gestão compartilhada, trabalhando num processo de sucessão de fato junto com o meu pai. A atitude de deixar o mercado financeiro, né, foi por vários motivos, na verdade. Então eu já estava completando 10 anos de trabalho no mercado financeiro e eu queria empreender, eu estava pensando em fazer uma coisa diferente, queria ter mais impacto, né? Não sei se necessariamente impacto social, como a gente pensa, mas queria ver mais o resultado do meu trabalho. Porque no mercado financeiro você acaba não enxergando tanto aquilo que você faz. Você ajuda uma empresa a acessar mercados de capital, poxa, legal, bacana, ajuda a pessoa física a conseguir pensar na manutenção de patrimônio, mas não era suficiente para mim. Então, quando eu comecei a juntar o mundo acadêmico, fazer a sucessão familiar, impactar milhares de vidas na cidade que deu tanto para mim aqui em Guarulhos, né? Poder voltar para isso pesou bastante. E tem uma questão familiar também na família que eu formei. Então, eu estava morando nos Estados Unidos, minha esposa é americana, meu filho nasceu lá, mas eu queria muito que meu filho tivesse essa vivência do Brasil, né? Que ele fosse brasileiro de verdade. E a vinda para cá proporcionou isso para a gente. E o meu filho é engraçado, ele é um cara assim que hoje ele está com 10 anos e ele ama futebol, ele ama o Brasil, ele gosta da comida, ele gosta da música, ele gosta da cultura. Então eu estou muito feliz que foi uma decisão muito acertada. Apesar de que abraçou também. Apesar de que muita gente pensa, né, faz o caminho oposto, tá indo morar lá, tá indo criar a família lá, enfim. Mas para nós fez bastante sentido. Eu estou muito, muito realizado assim, realmente do trabalho que a gente está construindo. Então, tanto a minha vida pessoal quanto profissional e familiar estão indo super bem aqui no Brasil. Muito legal. O Pedro, assim, o ENIAC, você seguiu sua vida, sua carreira fora, e o ENIAC já tinha uma história aqui, já tinha uma história, tem mais de 40 anos, né?
Quando você veio para cá, qual foi o principal desafio que você enxergou? O confronto da sua experiência de gestão, vinda com a experiência de fora, quais foram os primeiros desafios que você viu quando você assumiu suas funções aqui no ENIAC? Tem duas partes dessa resposta, né? Primeiro eu comecei a atuar aqui em 2015 para 2016 e eu fazia ponte aérea. Eu passava 2 semanas aqui, 2 semanas lá, uma aqui, 2 lá, 2 aqui, uma lá. Esse é um desafio muito grande de você operar um negócio já à distância e operar também uma família à distância, né? No final a relação familiar fica bem mais complicada. Então esse foi um desafio grande no começo do processo. E aí quando eu venho de fato morar no Brasil, a gente acelerou muito o processo sucessório porque foi em 2020, né? Minha mudança chegou dos Estados Unidos no Brasil, cara, 1 semana antes do Carnaval em 2020. E aí você vai para frente um mês, o mundo parou, né? O mundo fechou. Então esse desafio sem dúvida é o maior, assim. Como é que a gente faz uma reunião para falar a partir de agora o nosso modelo de negócio? Mesmo com toda a expertise de tecnologia que o ENIAC sempre teve, né? Assim, porque eu já tinha muita experiência do home office, porque eu já estava fazendo isso de trabalhar à distância. Mas quando você vira uma empresa inteira para trabalhar assim, e o EAD no ensino, já funcionava. Mas quando você vira todo mundo para fazer assim, e quando você começa a trabalhar a empresa inteira de casa, esse desafio, sem dúvida nenhuma, foi o maior. Mas até num lado mais humano desse negócio, e olhando lá para o começo, em 2015, tem uma diferença cultural importante que não pode ser negligenciada, porque eu saí do Brasil com 17 anos. Fiz faculdade fora do Brasil, fiz mestrado fora do Brasil, eu casei fora do Brasil com uma americana, tive um filho que nasceu fora do Brasil. Eu brinco que Miami, onde eu passei grande parte dos meus anos fora, é a América Latina com mais regra. Uhum. Mas mesmo assim é uma cultura diferente. E a cultura de trabalho do americano é diferente da cultura de trabalho do brasileiro. Então acho que também teve isso de eu estar voltando depois de 20 anos. No final das contas, quando eu chego aqui, eu tinha passado mais tempo da minha vida fora do Brasil do que aqui. Então eu tive que fazer um ajuste cultural. Acho que a gente vai falar um pouco de comunicação, né? De como a gente conversa, de como a gente toma decisão, de como a gente envolve as pessoas e tal. Então acho que esse foi um grande desafio para mim também, essa renaturalização, digamos assim, de Brasil e dentro do mercado profissional, né, do ambiente corporativo, é um desafio sempre assim para mim. É interessante falar desse período da pandemia, porque a Lupacom faz assessoria de imprensa para o ENIAC desde o final de 2019, um pouquinho antes de você voltar em definitivo. E assim, eu digo da expertise do ENIAC porque o ENIAC nasceu como uma escola de processamento de dados na época que Guarulhos, os únicos lugares em Guarulhos que tinha, o único lugar em Guarulhos que tinha computador era no ENIAC. Então sempre teve essa questão da tecnologia muito forte lá no ENIAC. Só que você lida com pessoas e as pessoas nem sempre têm essa tecnologia em casa, né? E os alunos tinham que fazer aula de forma digital em casa, eles não têm acesso a computador, a rede de internet e tudo mais. E assim, eu sou testemunha porque eu fiz material para divulgação na imprensa de iniciativas do ENIAC de fornecer Chromebooks, de fornecer o espaço no estacionamento para a pessoa usar o Wi-Fi lá e fazer as aulas lá. Foi de dar treinamento para os professores, né? De fazer home office, de fazer a aula online. Foi bem legal. Foi um desafio e tanto, né? Porque quando o professor está gravando aula ou quando o professor está tratando um EAD mais tradicional, ensino à distância como a gente conhecia ele até 2020, o aluno sempre teve muito mais flexibilidade também e tinha muito menos essa questão da aula síncrona, ao vivo, todo santo dia, do jeito que funciona na faculdade. E aí você tem uma questão que a gente estava sendo bombardeado por conteúdo, né? Sim. Era a época das lives. Todo mundo fazia live. Mas não é todo mundo, eu, você, o seu primo. Era grandes artistas, grandes equipes de futebol, Champions League rodando. Como é que eles vão fazer para acontecer na bolha que eles chamavam, né? Então o nosso professor tinha que competir com o Jornal Nacional, dando informação super relevante sobre a pandemia, tudo que estava acontecendo no mundo, competir com todos esses outros veículos que estavam invadindo a mídia, e o professor tinha que dar um jeito de engajar ainda naquele cenário. Então realmente foi um desafio e tanto. E a parte de tecnologia, obviamente, também. Quando você é uma empresa de educação, acho que é muito parecido com um banco nesse sentido, de que o teu maior ativo são as pessoas. Então, o maior ativo do ENIAC
entra no elevador de manhã todo dia, sobe para trabalhar lá e no final do dia entra no elevador de novo e vai embora para casa, o melhor ativo nosso. Os nossos alunos e os nossos colaboradores e professores. Então como é que você cuida desse pessoal quando você não está mais encontrando com eles no elevador e na cadeira, né? Isso foi um grande desafio. Quando você é uma empresa, uma indústria, queira ou não, você ainda tem maquinário, tal, as coisas todas que estão funcionando lá, matéria-prima, tudo mais, que não é o nosso caso. Tudo que a gente tem é aluno e professor. Sim. Né? Acaba meio que por aí a lista de ativos do ENIAC. Voltando para a realidade do Brasil, o ENIAC também tem uma outra frente que eu acho muito interessante, que é essa questão da preocupação de preparar o aluno para o mercado de trabalho, né? Essa questão do ensino profissionalizante na acepção da palavra mesmo. Como é que você vê essas iniciativas do ENIAC perante uma realidade brasileira que é muito forte, que é a realidade social muito difícil, né, no Brasil? O Brasil tem algumas características sociais muito, muito fortes, muito difíceis mesmo para a população. Como é que você vê essa iniciativa do ENIAC? Olha, a gente, no fim das contas, se entende como um lugar que cuida de gente. E aí eu até faço essa brincadeira, às vezes lá dentro. A palavra aluno, ela vem do latim alumino, que é do verbo alere, que vem de cuidar. O verbo alere quer dizer cuidar. Então a palavra aluno já é descendente disso. O aluno é daquele que eu cuido. Que o professor sempre é a pessoa que a família está disposta, né, a permitir que fala, estou abrindo mão aqui do cuidado do meu filho, que eu vou fazer outra coisa, deixando ele com você. Sim. Cuida do meu filho. Sim. E a gente acredita muito nisso, em cuidar de pessoas. Então, desde a incepção do ENIAC 40 anos atrás, todo o nosso trabalho passa muito por cuidar do ser humano inteiro, garantir o sucesso dessa pessoa. O meu pai fala muito que aqui a gente quer que as pessoas se deem bem na vida. O que quer dizer isso, né? A pessoa tem que estar gerando renda, a pessoa tem que estar ascendendo socialmente, a pessoa tem que estar tendo impacto positivo no mundo, tem que ser feliz, tem que ter saúde. Tudo isso está dentro da nossa visão há 40 anos. E agora que o ENIAC entrou na área da saúde com os 2 pés, a gente está fazendo mais coisas ainda. Então tem todo o processo de ENIAC na comunidade, agora tem o ENIAC Mais Saúde, que a gente fez um convênio com uma grande empresa de telemedicina para prover o serviço de telemedicina para o nosso aluno também. Então acho que o que move o pessoal do ENIAC de verdade é cuidar de gente, é cuidar do nosso aluno e garantir que essas pessoas, apesar das dificuldades que o Brasil apresenta, encontrem no ENIAC um lugar para crescer, para melhorar, para se dar bem na vida, como a gente sempre tem escrito na parede lá. Legal, e mais do que escrito na parede, tem o Rui que sempre falou isso, né? E é engraçado que você falar do Rui que logo no começo, eu já conhecia o Rui há muito tempo, mas quando a gente começou a parceria em 2019, logo nas primeiras reuniões, eu me lembro, ficou bem marcado na minha cabeça, assim, um dia que eu estava saindo, eu tinha acabado uma reunião com ele, estava saindo, e aí 2 alunos viram ele e foram conversar com ele, assim, e mostrar um projeto que eles tinham feito lá no colégio e tinham colocado em prática num shopping em São Paulo, acho que no Shopping Bourbon, se eu não me engano. Eu não vou lembrar exatamente o que era o projeto. Era um totem de autoatendimento de alguma coisa, né? E eles mostrando como funcionava, os vídeos que eles fizeram lá, que eles tinham acabado de voltar de lá e estava dando certo. Mas assim, o jeito que o Rui vibra com o sucesso do aluno, quando ele vê que o aluno tá resolvendo um problema e tudo mais, pô, ele abraçou o menino daquele jeitão dele, assim, pô, vamos pra cima e tal. É legal essa coisa dele, porque que vai além do só falar, né, do discurso. Né? Você percebe nas atitudes como ele vibra quando ele vê um aluno dele se dando bem. E até hoje, né? Eu almocei hoje com um alumni, o Matheus Ritaco, que também você conhece bem. Sim. Almocei com ele. Antes de ir para o almoço, a gente está nessa época de festa junina, Dia dos Namorados, etc. E os alunos me trouxeram, tá no bolso da minha jaqueta que eu deixei ali fora, um correio elegante dos alunos do terceirão. Entregaram para mim e para o meu pai um agradecimento, né, de tudo que o ENIAC fez para eles, dizendo que vão sentir muitas saudades quando forem embora. E a gente também vai sentir saudades deles, mas é a nossa missão, né? Missão cumprida até aquela parte, que eles se deem bem na vida dali em diante, que contem com a gente para continuar essa jornada no ensino superior e na educação continuada, como a gente chama, né? E é muito gostoso. Quando eu comecei a conversa sobre enxergar o que a gente faz de fato no mundo acontecendo, acho que é isso. É você ver a pessoa que chega, que está passando por dificuldade financeira, o garoto que chega, que dava trabalho na outra escola que ele estava antes, quando ele termina com sucesso, abrindo empresa, arrumando emprego, melhorando o emprego que já tinha. Isso é tudo. É o maior abraço que a gente pode receber, essa notícia de quando alguém
tá melhor do que estava quando chegou, entendeu? Muito Então é muito bacana. E vocês têm um trabalho muito interessante com os alumnos, né? Boa parte deles volta para o ENIAC sendo parceiro de negócios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Segru, né? O Segru tem boa parte dos empresários que fazem parte do Segru são alumnos. Né? Exatamente. Inclusive ontem a gente teve reunião do conselho administrativo da ENIAC Ventures. A gente conseguiu montar um fundo de investimento para investir em startups de alunos e resolver problemas, né? Trabalhar a inovação aberta de fato com as empresas parceiras nossas. E nessa reunião tinha o Alexandre Gasparini. Um abraço para o Alexandre. O Alexandre foi aluno do colégio, daí ele foi aluno da faculdade, daí ele montou uma empresa, vendeu a empresa, foi trabalhar na empresa que comprou. A empresa dele fez o que eles chamam de earn-out, né, no mercado, trabalhou por 2, 3 anos lá com eles, saiu, está querendo empreender de novo, virou investidor da ENIAC Ventures, é mentor dos programas de projetos integradores dos nossos alunos com o professor Mauro, é acionista da Ventures e está empreendendo agora com uma empresa que vai ser acelerada pelo nosso processo. Então, é um cara que está vivendo todo esse círculo lá dentro. E aí, na reunião que a gente teve ontem, onde ele apresentou essa solução, a gente tem a nova empresa que ele está começando para entender se entra no portfólio. Tem gente como o Renato Zacarias, que foi aluno do ENIAC, abriu a empresa, cresceu a empresa, vendeu a empresa, investiu no fundo e está lá ajudando o Gasparino na próxima e mais um monte de aluno que quer empreender, que quer tocar negócio, que está sempre conectado nesse hub. Então a gente entende que o trabalho do ENIAC é esse, é de servir como ponto de junção, como elo na corrente para tudo isso dar certo, colocar essas pessoas em contato, garantir o sucesso delas, o sucesso da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país. Então tem sido assim uma experiência extremamente rica e gratificante. Muito legal. Vamos falar de comunicação. Você citou um pouco antes essa questão do choque cultural que você teve na sua vinda para cá, né, em definitivo, principalmente na parte da comunicação. Como é que você trabalha a sua comunicação pessoal para lidar com esses desafios e superá-los e conseguir ter mais sucesso no seu dia a dia? Olha, eu acho que a principal forma que eu trabalho a minha comunicação é através da escrita. Quando fui fazer faculdade nos Estados Unidos, optei por ficar nas ciências humanas, porque eu queria melhorar a minha escrita em inglês, inclusive. Porque eu entendia que a minha comunicação na língua nativa do americano precisava ser boa. Eu estava tendo essa oportunidade, eu precisava me comunicar muito bem em inglês. E eu sempre gostei de redação, gostei de me comunicar, gostei de participar de teatro, sempre fiz muito isso. Então, a parte de escrita, para mim, é como eu penso, é como eu gosto de pensar. Então, se amanhã eu preciso falar alguma coisa, se eu vou ter eu sento e eu escrevo. Não necessariamente o discurso, mas eu escrevo o que está na minha cabeça ali, como é que eu penso sobre o assunto, o que seria legal, o que seria ruim. E esse processo de escrita me ajuda muito a depois conseguir ser mais eloquente, coerente na minha fala. Então, acho que é isso. Assim, se tem um hack, um segredo aí para mim, pessoalmente, que funciona, é a questão da escrita. E me ajudou muito para aprender novas línguas também. Então, quando eu morei fora, a leitura e a leitura em voz alta me ajudou muito a ter o conforto em falar naquela língua. Mesmo no português, acho que quando a gente lê em voz alta, é um processo que às vezes na escola você faz, é meio chato, você não quer ler o livro e errar, e os teus amigos estão em volta e tal. Eu acho que é super rico, super importante. Se você consegue ler em voz alta, você depois consegue se lembrar do que você escreveu e ter essa facilidade na comunicação. Então, para mim, o que me ajuda muito é isso e a gente poder também trabalhar com as portarias internas. Então, quando tem alguma norma que precisa ser passada, alguma mudança que está sendo criada, a gente sempre escreve, edita uma portaria, sobe a portaria para os colaboradores poderem ver, para os alunos poderem ler, quando for o caso. E ali fica tudo mais claro, né? O que é dito, às vezes, tem entrelinhas, mas no que está escrito é mais difícil ter discussão em cima daquilo. Legal. E como é que você vê a maneira com a qual o ENIAC se comunica com o público externo? A gente faz assessoria de imprensa para o ENIAC já há algum tempo, né? A gente tem alguns cases bem legais de sucesso de emplacar o ENIAC na grande mídia, mas como é que você vê a maneira com a qual o ENIAC fala sobre o ENIAC para fora? Eu acho que esse é um grande desafio. Tanto a comunicação da porta para dentro quanto a comunicação da porta para fora são complexos. Eu acho que a gente vive uma dificuldade também regional
por conta de grande mídia, do que está disponível aqui, do que não está, para ser comunicado para a nossa cidade. Você acaba trombando num desafio de comunicar com 10 vezes mais gente, com 10 vezes mais custo, do que com quem você precisa ou quer se comunicar. Então, acho que esse é um desafio. A outra coisa é que a marca ENIAC precisou aprender a se comunicar dependendo de onde ela está. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu acho que cada rede social você precisa ter uma voz um pouco diferente. Então, o Pedro do Instagram é diferente do Pedro do LinkedIn. E isso é fácil de entender, porque o Pedro do LinkedIn não vai contar onde ele está jantando, e que comida ele está comendo, e que música ele está ouvindo. Mas a marca fica mais difícil, porque a marca tende a ser mais uníssona, formal, né? E assim, qual é a mensagem da Coca-Cola? É a mensagem da Coca-Cola. Tem o urso polar. Institucional. O urso polar sai no Natal, no LinkedIn, no Instagram, em todo lugar tem o urso polar da Coca-Cola no Natal. Então, acho que a marca tem essa dificuldade de ser uníssona e aí, no momento certo, não conseguir. O cara acaba fazendo a dancinha no TikTok. Não é necessariamente o caso, né? Mas... eu acho que essa... ou não ter a competência de fazer a dancinha no TikTok. Eu só sei me comunicar por escrito no LinkedIn de forma formal. E aí eu vou no TikTok querer fazer isso. Não dá certo. Então acho que esse é um grande desafio de comunicar com as mesmas pessoas, porque eu estou me comunicando no final das contas com uma persona muito parecida no Instagram, no TikTok, no Facebook, no X e no LinkedIn e no jornal. São os mesmos leitores, os mesmos usuários, mas a minha forma de falar precisa ser diferente. Então, acho que aí tem uma curva de aprendizado que não só o ENIAC, tá? Acho que muita empresa tem dificuldade de navegar. E aí, acho que esses são os dois grandes desafios. E, internamente, o ENIAC faz muita coisa. Uma coisa que eu tenho comentado bastante com pessoas é a gente deixa de se apresentar como ENIAC, como instituição de ensino. E nos últimos anos, cada vez mais nós nos apresentamos como um hub de inovação, como um ecossistema de inovação, como um lugar que pessoas, empresas e poder público podem vir com os seus desafios, seja ele o desemprego e a falta de renda, seja ele a ineficiência logística da empresa, seja ele a dificuldade em entregar remédio da Secretaria de Saúde, trazer isso para dentro do ENIAC. E nós trabalharmos através da inovação, da educação, daquilo que nos compete, a resolução desse problema. E apoiar a pessoa para que ela resolva o problema, né? Porque no fim das contas a gente não vai sentar aqui e achar que estamos aqui para resolver todos os problemas do mundo, mas os nossos alunos estão, inclusive os deles mesmos e das empresas que eles trabalham e tudo mais. Então, acho que tem uma guinada no que é o ENIAC. É uma instituição de ensino? Sempre vai ser. Mas é muito mais do que isso. É um hub de inovação, é um ecossistema de inovação, é um lugar para se trabalhar desafios e se resolver problemas. Então, acho que a definição do que a gente também está mudando nesse mundo onde a comunicação é complexa, que adiciona uma camada de dificuldade aí para fazer isso bem. A comunicação da parte externa, ela pulverizou muito, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né, de negócios, né? O mercado é que manda, né? Você falou, são os mesmos leitores, mas eles próprios têm comportamentos diferentes dependendo de onde eles estão consumindo aquilo, né? Se ele tá então, no Instagram, ele quer ver alguma coisa mais de entretenimento, uma coisa mais solta. Ele não quer ver a dancinha se ele está no LinkedIn. Exato. Ele não quer ver a foto da comida se ele está não sei onde. Então, tem um trabalho aí a ser feito que na pessoa a gente sabe bem qual é. Na instituição, acho que é sempre pouco mais difícil. Essa coisa de o ENIAC ter notícia boa o tempo todo é um bom problema que eu tenho aqui na Lupacom, porque eu lembro de ter várias conversas no começo da nossa parceria, lá em 2019, 2020, de que não adiantava a gente vocês passarem muita pauta para tentar emplacar na imprensa, porque eu sou jornalista de formação, eu já tive em veículos de comunicação e o jornalista de redação é um bicho diferente de tudo. Ele tem aquela questão do romantismo de falar, aqui é editorial, não posso fazer propaganda, e o quanto menos comercial for o material que eu mandar, melhor, porque eu vou ganhar o espaço que é sagrado para ele lá, que é o espaço editorial, pela relevância do assunto, né? Pelo interesse público que vai ter aquele assunto, né? Por isso que é mais fácil a gente emplacar uma Rede Globo, por exemplo, num feirão do emprego, porque tem um interesse social naquilo, então eles não se importam de aparecer a marca do ENIAC naquele momento, porque o assunto é mais importante naquele momento para eles. Né? Inclusive, Paulo, claro. Eu lembrei de uma coisa que eu ia fazer no começo, mas a gente começou a conversa tão rápido, tão forte, trouxe um presente para você.
E aí eu vou deixar aparecer bem na câmera. Aí, Boa, hein? deixa aí. Tá aqui o teu presente, ó. A gente Obrigado. Tá entregando para os alunos que estão se rematriculando para 2025, 2. Maravilha. Então não podia deixar de te presentear também, antes que eu esqueça, né, de vez. Já me ajuda a fazer um merchan aí. Deixa ele aqui aparecer. Tá aparecendo bem, Rafa? Tá, então tá ótimo. Boa, obrigado. Obrigado você. Mas essa coisa de produzir muita pauta boa é interessante. É um bom problema que eu tenho. A gente está sempre produzindo e tem essa conversa no marketing também. Sim. O que sobe para o LinkedIn? O que sobe para o Instagram? Pô, mas de novo, eu já fiz 6 posts essa semana. É o meu melhor cliente, que tem pauta positiva para escolher. Boa, que bom, que siga assim. Legal. Pedro, eu queria entrar numa discussão, falar sobre... ainda sobre comunicação, mas eu queria a tua opinião sobre três pontos, 3 toques aqui da Lupacom, que são perguntas fixas que a gente faz para todo convidado. Né? A primeira é a seguinte: me fala, por favor, de um erro de comunicação que te ensinou muito na sua vida. Um erro de comunicação que me ensinou muito. Vamos lá. Essa minha vinda para o Brasil, eu acho que eu vim também muito sedento por fazer a coisa acontecer, com muita fome, assim, de preciso deixar minha marca, preciso contar para esse pessoal o que a gente quer fazer aqui. E acho que quando eu cheguei, eu estava muito vidrado em uma ideia que hoje virou realidade no ENIAC, que é falar sobre o sucesso do aluno. E hoje está dando muito certo. A gente tem um time que cuida disso, com o Wellington, enfim, tem um time inteiro lá dele que trata do sucesso do aluno, mas na verdade não é só o time de sucesso do aluno, é o ENIAC inteiro que trabalha para a gente resolver os problemas dos nossos alunos. E quando eu cheguei no Brasil, cara, acho que em linha com aquilo que eu te falei um pouco da comunicação que precisa ser relevante culturalmente, eu fiz uma apresentação que na minha cabeça era maravilhosa. E em janeiro de 2020, quando os professores voltam das férias, eu subi naquele auditório do ENIAC, que é um auditório bastante muito grande legal. E bastante intimidador também, se você sobe lá pela primeira vez, com aquela luz na tua cara, aquele monte de gente lá dentro. E eu subi com uma apresentação, que na minha cabeça era a coisa mais legal do mundo, assim, de como a gente ia trazer relevância para o processo de ensino-aprendizagem, de como a gente ia abraçar os problemas dos nossos alunos para conseguir resolver eles e trabalhar o sucesso do aluno e combater uma dor gigantesca mundial que é a evasão do aluno, né? O cara que desiste de estudar, que é uma dor no ENIAC, mas é uma dor global, é uma dor de tudo quanto é lugar. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem para uma universidade no sul da Flórida que faz isso muito bem, então eu vim com aquele monte de ideias pronto para implantar, mais ou menos já implantando muitas delas. E eu subi naquele palco e eu apresentei para os professores o que para mim era a coisa mais legal do mundo, a solução de todos os problemas, tal. E eu acho que faltou muito para mim a escuta. Então eu olhava aquilo e durante a minha apresentação acho que eu fui até murchando, assim. Eu gostaria até se tivesse gravado, é que antes da pandemia a gente não gravava tudo, agora é tudo transmitido online ao vivo. Acho que eu fui até murchando, assim. Eu terminei aquela apresentação mal. Falei, putz, que droga, o que eu tô fazendo na minha vida? Será que eu fiz a coisa certa de vir para cá? Porque eu vi os professores de braço cruzado, silêncio, não teve pergunta no final, foi super negativo assim para mim, aquele silêncio ensurdecedor. E aí eu tive um feedback super bacana, muito honesto, de um professor bastante antigo da casa, que graças a Deus tem bastante carinho por mim, pela instituição, e ele falou, cara, do jeito que você apresentou não é ruim, a solução não é ruim, tudo que tá lá é verdade, mas foi apresentado como, tá aqui a solução, vai acontecer, haja o que houver, se vocês estiverem junto, ótimo, se vocês não estiverem junto, azar de vocês. A minha linguagem, acho que era um pouco essa, que era uma linguagem mais americana, mais prática. Não é nem prática, mas assim, nua, crua e seca, assim, sabe? É isso. Sim. E esse cara falou, a gente não está se sentindo parte dessa solução. Então, isso, cara, foi uma porrada, assim, um soco no estômago que eu tomei, né? E que eu tive que entender melhor como fazer a conversa, a escuta, a conversa, o diálogo e convidar as pessoas para fazerem parte de uma solução, inclusive adicionando todas as outras propostas deles. os outros
pontos específicos regionais, que aqui no Brasil são diferentes. Em Guarulhos é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de Manaus, que é diferente de qualquer outro lugar no Brasil. Então, foi uma baita lição que eu recebi, que foi super dura de ser recebida também, né? Que ao mesmo tempo eu não foi fácil, né? De superar isso. Eu acho que eu demorei bastante tempo até para absorver e me adaptar a tudo isso. Mas assim, não sei se essa é a resposta para a tua pergunta, mas acho que a lição aí que eu aprendi com falta de comunicação foi isso, né? Como a gente tem que ouvir para se comunicar. Sim. É muito importante, né? Com quem que eu tô falando, para quem que eu tô falando, que oração, se o pessoal jantou antes ou não. Assim, acho que é muito essa questão de o que eu tenho para falar não importa tanto, o que importa é o que eles querem ouvir, né? Entendi. E aí como que você ajusta a tua mensagem para ela ressoar e fazer sentido. Muito legal. Não sei se a resposta é longa demais, mas é ótimo. É por aí. É exatamente o que a gente queria ouvir. Você tem uma dica de ouro para quem está começando? E aí não precisa ser na área da comunicação, qualquer área. Cara, dica de ouro para quem está começando, eu sempre falo isso, inclusive para quem está empreendendo, que a gente tem a ENIAC Ventures, eu gosto muito de empreendedorismo, de apoiar empreendedores. Se já está começando, o que quer dizer, né? Vamos sair do gerúndio. Começou? Começa. Estou começando. Cara, você pode ficar começando os próximos 20 anos. Eu vi um conteúdo na rede social essa semana, eu mandei até para alguns amigos, que era assim, o Notion, você conhece o software Notion? Sim. O Notion é um software que serve para você planejar o que você tem que fazer. O Notion, ele corre um risco de ser um lugar onde você fica planejando tudo que você tem que fazer e nunca faz nada. Porque parece que o estudo diz que no seu cérebro, planejar, fazer e fazer tem uma dose de dopamina que volta para você muito parecida. Então a gente sente que está realizando muita coisa quando a gente planeja. Você imagina. Mas você não está realizando nada. Então, quem está começando, cara, sai do começando e vai para o comecei. E uma vez que você começar, não pare, né? Vai dar errado? Vai dar errado. Vai ser ruim o primeiro? Vai ser péssimo. Melhora, continua. E o legal do mundo acadêmico é que a gente dá essa oportunidade para quem está conosco. Né? Se foi mal, tem prova de recuperação. Não é só uma nota, tem projeto. Foi mal no projeto, fala com o professor, apresenta de novo, ajusta, muda. Então, a dica é comece, não fique no começando, porque você não vai fazer nada. Erre sem medo e repita. E aí o comecei, putz, já era, vai dar certo. Uma vez que você começar de fato, saia do começando, é a minha dica. Muito legal. Você tem uma dica de conteúdo? Filme, série, música, um conteúdo que todo comunicador precisa consumir. Cara, eu tenho um que pra mim, eu volto pra ele com alguma frequência. É o Simon Sinek. Sabe quem é esse cara? Sei. O Simon Sinek, ele tem um livro... Comece pelo porquê. Mas é um livro que esse livro... Não leia um livro. Assiste o TED Talk desse livro. O livro é o TED Talk escrito 10 vezes. Sim. Assiste, se você tiver só no Instagram, assiste a versão do corte, do Reels, 2 minutinhos ali. Cara, que é muito bacana, porque o comece com o porquê pode ser o comece a fazer pelo porquê, mas na visão do Simon Sinek é uma visão de marketing. Sim. Né? Comece a comunicar com o porquê. Não é, e aí eu acho que tem muito a ver com o que eu te falei. O que é o ENIAC? O ENIAC é uma instituição de ensino, mas por que é o ENIAC? É o ENIAC porque a gente quer resolver todos os problemas do mundo. Então, aqui é onde se resolve o problema. Aqui é onde as pessoas se dão bem na vida. Pronto. O que é? É uma escola, um colégio, uma universidade, um centro universitário. Tudo bem. E tem um monte por aí. Mas lugares que você resolve todos os seus problemas, só tem um. Então, acho que esse é um cara que eu gosto bastante, apesar de eu ter falado para vocês não lerem o livro. Leiam também o livro, mas começa com... Não fiquem começando. Eu vou ver, peço o livro, daqui uma semana vai chegar no Amazon. Não. Vai lá ver o Reels de 2 minutos que você já começou. E esse cara é muito poderoso, ele é muito bom. Que legal, legal. Pedro, eu queria que você me dissesse, a gente é parceiro desde o final de 2019, como eu falei algumas vezes aqui, qual foi a ocasião, o case que a gente conseguiu divulgar o ENIAC que mais te marcou? Porque eu me lembro de alguns casos, eu tenho o meu preferido que mais me marcou, foi justamente na época da pandemia, mas depois eu falo. Eu sei qual é. Mas eu queria que você dissesse qual foi o que mais te marcou nesse Eu sei qual é o teu, ele me marcou muito, mas eu confesso que
Tem um que me marca todo ano, graças a Deus, que você emplaca essa pauta sempre e que a gente nunca vai deixar de emplacar, independente da cobertura midiática que receba ou não, que é o Feirão de Emprego. Legal. Então, o Feirão de Emprego... Gente, né? Quando eu falei essa história toda do porquê, o Feirão do Emprego é um baita de um porquê nosso, né? Então, o que o Mauro faz e o que o nosso time do ENIAC faz ali é inacreditável, né? Então, só no Feirão do Emprego, acho que 3 mil vagas, essas 3 mil vagas, mais de 2.500 pessoas saíram de lá com entrevista marcada, com o processo seletivo encaminhado. Depois você tem mais milhares de pessoas que vão, né, ser comunicadas e vão trabalhar. E é um pedacinho do todo que a gente faz por empregabilidade no ENIAC. Então o Mauro já empregou, antes do feirão, já tinha empregado mais de 2 mil pessoas esse ano. E aí com o feirão mais 2 mil, são 4 mil pessoas empregadas em 2025. E no final das contas, eu acho que o grande problema que o aluno chega no ENIAC para resolver é o problema da renda, é o problema da ascensão social. Acho que as empresas que estão vindo para o ENIAC para resolver problema têm um problema de gente, tem um problema de mão de obra que a gente está conseguindo resolver. Eu sempre converso com empresários e eu falo a mesma coisa. Sim. Vocês estão me dizendo que não conseguem contratar ninguém. Eu tenho 10 mil alunos loucos para trabalhar, cara. Vem conversar com os meus alunos, vem entender o que esse cara quer. Porque é só a gente resolver esse gap. O cara tá lá querendo trabalhar e você tá querendo contratar, eu tô aqui querendo capacitar, então não tem como dar errado. O Feirão do Emprego, sem dúvida, é a minha favorita, até porque daí eu recebo um monte de mensagem, né? Meu Instagram, meu WhatsApp, vem gente que eu nem sei quem é. Ô, eu te vi na TV, eu falo, pô, que legal, cara. Legal. O Feirão do Emprego é muito especial. É muito especial mesmo. A minha preferida foi a da fabricação dos face shields durante a pandemia. Foi 2020, eu tinha acabado de começar a trabalhar com vocês e o ENIAC tem um laboratório lá, o Fab Lab, que é sensacional, coisa de outro mundo, assim. E eles começaram a fabricar... Imagine você, o começo da pandemia, onde não tinha muita informação, todo mundo morria de medo de tudo. Eu lembro do pessoal ir fazer compra no mercado e voltar e tomar banho, colocar toda a roupa para lavar, ninguém sabia o que ia acontecer. E o ENIAC começou a fabricar com garrafas PET, material reciclável, fabricar face shields, aqueles escudos faciais, e doar isso para hospitais, para clínicas médicas e tudo mais. E a Globo se interessou pela reportagem, entrou Bom Dia São Paulo, no SP1, no SP2, no Jornal Nacional, e o porta-voz na época deu entrevista com a marca aparecendo, ninguém cobriu nada, porque era um assunto que tinha um interesse público absurdo naquela época, né? Então essa me marcou bastante. E teve uma outra que me marcou bastante, foi depois da pandemia, foi de um coral de idosos que o ENIAC mantém, e muitos deles ali perderam companheiros de coral justamente durante a pandemia, e eles se reuniram a primeira vez depois de muito tempo afastados, eles subiram num ônibus e fizeram um trajeto pela cidade, e a Globo também veio e acompanhou dentro do ônibus junto, conversou com algumas pessoas, isso também foi bastante marcante para mim. Foi bem legal. Eu pensei que você ia comentar aquele da CNN, que foi sobre tudo que a gente fez na pandemia, que também me marcou bastante. Eles fizeram um geralzão de todas as ações durante a pandemia. E aquilo foi uma loucura, né? Que você começou contando um pouco da história de entregar Chromebook, dar acesso à internet, enfim, a gente conseguiu fazer tanta coisa, né? Muito bacana, muito bacana. Obrigado por ajudar a gente a contar essas histórias. É um prazerzaço ter você junto. Eu costumo dizer, quando o cliente é bom, a pauta é boa, facilita o trabalho do assessor. Boa, que bom. Pedro, a gente está caminhando para o final, a gente tem aqui Ainda bem que eu lembrei do presente, já acabar. É verdade. Presente, né, cara? A gente tem um quadro aqui que é o ping-pong, a gente faz uma brincadeirinha com duas coisas que a gente... eu falo as duas coisas, você responde o que você prefere. Boa. Tá? É o quadro Hugo Calderano. Somos fãs do Hugo Calderano do ENIAC. São Paulo Futebol Clube ou Seleção Brasileira? São Paulo Futebol Clube. Pô, mais fácil assim? Pô, eu fui no jogo da seleção anteontem, mas São Paulo Futebol Clube, fácil. Eu amo o Morumbi, cara. E eu fui no estádio do Corinthians. E é legal pra caramba, mas desculpa. O do Corinthians é mais novo, tem mármore, é da Europa, mas o Morumbi tem um espaço... É raiz. O Morumbi não é nem... É pelas memórias. Eu tava lá na final, eu vi jogo, pô, eu gritei, abracei meu pai, assim. Então, cara, o Morumbi tem um lugar muito especial pra mim. Os jogos do São Paulo têm um poder, assim, de união na minha família muito grande. Legal. A minha relação com meu filho é pautada no São Paulo Futebol Clube. Cara, é São Paulo 10-0, assim. Muito legal. E você sabe, eu sou corintiano, mas eu também tenho uma memória afetiva muito legal com o Morumbi, porque eu sou de uma época... Claro, o Morumbi, todo mundo ama o Morumbi. É que nem o Pacaembu. Às vezes o clássico que não envolvia o São Paulo, era Corinthians e Palmeiras, era no Morumbi, sempre. Exato. Todo jogo era lá. Então eu fui muito pro Morumbi. No final das contas,
eu sou até mais Corinthians do que a seleção brasileira, se você quiser saber. Porque eu acho que... cara, o jeito que o corintiano Sim. ele nunca vai ter gente que é assim pela seleção, Sim, cara. é verdade. No jogo no Itaquerão, era um teatro. A gente viu um teatro no Itaquerão. Sim. Agora, o Corinthians jogando no Itaquera... É uma atmosfera totalmente diferente. Pô, deve ser um dos lugares mais loucos de jogar bola no mundo. Sim. A seleção jogou lá, pô, tá tocando umas músicas americanas, antes tinha meia dúzia de... É diferente, é diferente. Legal. Aí a CBF não traz tanta felicidade pra ninguém, eu acho, já faz muito tempo. Então eu vou até de Corinthians melhor do que a seleção brasileira, Palmeiras melhor do que a seleção brasileira, Santos melhor do que a seleção brasileira. Desculpa aí, CBF. Então eu vou te convidar pra um jogo Vamos, eu jogo do vou Corinthians amarradão, lá. eu vou amarradão. Vamos embora. Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Vim aqui pra crescer, pra criar minha família. Tô muito feliz de estar de volta. Não tenho saudades, assim. Não vou aqui cuspir no prato que eu comi. Morei 20 anos nos Estados Unidos, minha esposa é americana. Amo os Estados Unidos, do caramba. Mas aqui é onde eu posso fazer a diferença, aqui é onde eu tenho mais problema para resolver, e aqui é onde eu escolhi para criar minha família. E Brasil. Muito legal. Tá vendo? Não é nada contra o Brasil, é a CBF que eu não gosto. É só a CBF. TV ou internet? Internet. Putz, eu só vejo o São Paulo Futebol Clube na TV. Caramba. Eu só assisto esporte ao vivo, assim. Agora, fora isso, Mas é uma tendência mesmo de consumo, né? Não vai acabar, mas assim, diminuiu consideravelmente, né? Eu só pago televisão para ver futebol. Sim. Não... Consumo tá TV todo aberta, internet. só para ver futebol, de longe, assim. Não dá. Não tenho dúvidas. Finanças ou educação? Educação. Educação é apaixonante. Finanças você aprendeu, você já sabe, cara. É difícil aparecer uma coisa nova. Na educação eu aprendo todo santo dia, é coisa nova o tempo inteiro. Educação disparado, 10-0. Tá fácil demais isso aqui. Faz uma pergunta mais difícil, cara. Porque apesar de você ter vindo por ENIAC mais para a área, não de finanças, mas de gestão, é a educação que te... É educação. Que te fisgou. E eu tô me envolvendo mais nos processos acadêmicos. Eu dei aula em 2023, foi bom pra caramba, assim. Quem trabalha na gestão educacional tem desafios muito específicos. Não, educação nunca tem um dia igual ao outro aqui. Eu, no banco, tive muitos dias iguais. Aqui eu nunca tive 2 iguais. Muito legal isso. Muito Não tem rotina, né? Não tem rotina, graças a Deus. Você pediu uma pergunta difícil, tem uma pelo menos que é polêmica. Direita ou esquerda? Cara, eu acho que o problema é essa polarização. Eu vou de direita, mas eu acho que é centro-direita e eu acho que é porque a conta vai chegar. Né? Não é nem um posicionamento político, para mim é um posicionamento muito mais econômico. Então, acho que a gente tem que cortar um pouco de gasto e acho que a solução de taxar não vai resolver todos os nossos problemas. Apesar de ser progressista, de acreditar muito em muitas pautas sociais, eu acho que a gente passou um pouco da conta e economicamente eu vou de direita. Socialmente eu vou de esquerda. O problema para mim é a questão de que o calendário eleitoral tira a oportunidade da gente ver o que é bom do outro lado, né? Você acaba não tendo essa discussão mais aberta, Eu acho que no final das contas, a discussão, quando ela se pauta em direita e esquerda, ela vira uma coisa meio maluca, porque é isso que eu estou dizendo, assim, economicamente tem uma conversa para a gente ter, que a conta não fecha e não vai fechar, e tem um monte de gasto que o governo faz hoje que não faz sentido, que deveria ser cortado. Eu não tenho a menor dúvida que se 1000 pessoas sensatas olharem, 1000 pessoas vão chegar à conclusão de que tem coisa para cortar. E tem lugar melhor para gastar. Então eu acho que essa é uma discussão que aqui no Brasil a gente não consegue chegar nela, porque a gente fica no direita e esquerda de um jeito meio doentio, Lula e Bolsonaro. Prende os dois, deixa na cadeia os dois e vamos começar do zero aqui. Outra coisa, porque acho que é um pouco isso, assim, não sei, eu vou me colocar em situação... É porque o que motiva essa polarização é a briga eleitoral. Mas a briga eleitoral narrativa, não quer dizer nada. É o que eu Não. sempre falo, assim, mudou tua vida? Não. Mudou a tua vida? Exato. Bota quem você quiser lá, não vai mudar a tua vida. Exato. Agora, se a gente tiver uma conversa real sobre gastos, sobre impostos, sobre arrecadação, sobre como a gente gasta, sobre programas sociais que existem, acho que é uma conversa bem diferente. Sim, é legal. Área da tecnologia ou área da saúde? Agora você me pegou, agora ficou difícil.
Eu vou de tecnologia porque eu acho que o que faz a diferença no ENIAC na saúde é a tecnologia. Então, coisa está ligada à outra. Não dá para fazer nada sem ferramenta, né? Então eu vou de tecnologia porque a tecnologia cada vez mais é uma ferramenta na saúde e esse é o nosso propósito na saúde. Então, tecnologia primeiro. Legal. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente falou de tecnologia e saúde, tecnologia meio que foi o nascimento do ENIAC, e agora a novidade é a área da saúde com os cursos de odontologia e de medicina, né? Queria que você falasse um pouco sobre como tem sido os meses depois que implantou os 2 cursos lá no ENIAC. Cara, é isso que eu estava te falando. É o desafio, é a não ter rotina, né? A medicina, muita gente acha que o ENIAC começou a medicina agora. O ENIAC começou a medicina em 2019, quando a gente começou a tirar do papel o projeto da medicina, começou a contratar médico, docente para escrever PPC de curso, para a gente se reinventar, para a gente construir os espaços da medicina. E foi um processo gigantesco, transformacional para toda a instituição. Além de medicina, a gente tem mais 9, 10, acho que já são 10 cursos na área da saúde, mais odonto 11, mais medicina 12, acho que é isso. E assim, tem sido incrível, né? O aluno é muito diferente, o professor é muito diferente, o produto final, né? O médico é muito diferente, o avaliador do MEC é muito diferente. Então, esse processo todo da nossa entrada na medicina tem sido super transformacional, super positivo e mais uma coisa apaixonante da educação, né? Que me permitiu aprender muito sobre um negócio totalmente novo. Você nunca imaginou que... É educação, mas é completamente diferente, é outro bicho. Do lado de gestão, a gestão é diferente, do lado de pessoas, tudo. Então, nem tenho palavras, assim. Tem sido uma super escola para nós trabalhar na área da saúde, entrar mais nisso, ver o impacto real que a gente tem em UBS, em UPA, em hospital, em clínica. A clínica que a gente tem dentro do ENIAC, que já fez mais de 5 mil atendimentos esse ano, trombar com esses pacientes no elevador é um prazer imenso, conseguir ajudar pessoas. É aquilo que eu falei, né? De ver o teu trabalho reverberar. Putz, quando você faz isso na saúde, você reverbera infinitamente. Né? Um médico formado vai salvar incontáveis vidas, vai transformar mais ainda. E é um prazerzaço. Assim, você até perde o controle de até onde vai chegar isso. É muito legal. Pedro? E tem o nome do meu avô, né? Então, meu avô era médico. E aí, o 11º andar o Centro de Técnicas Cirúrgicas, Dr. Mário Ferreira Mansur Guérios. Então, acho que tem um pedaço da história familiar muito rico aí, muito bacana, que traz mais esse sentimento de orgulho e de missão cumprida quando a gente vê tudo que está sendo feito. Então, muito, muito bom mesmo. Muito legal. Pedro, faltou te perguntar alguma coisa? Acho que não. Matrículas abertas, não, tô brincando, não faltou nada. Obrigado, cara. Foi muito legal, super gostoso. As perguntas fazem a gente pensar mesmo. Sim. E acho que é isso aí. Acho que o recado tá dado. E obrigado por me receber aqui nesse. Eu que agradeço, a gente especial. que agradece, quem está assistindo agradece por você dividir a tua história inspiradora aqui conosco e agradecer quem está do lado de lá, agradecer o Rafael que está aqui na operação. E lembrar que para você se inscrever no canal da Lupacon é acionar o sininho, que toda vez que tiver um novo episódio você vai receber uma notificação. No próximo episódio a gente vai falar com um profissional que trabalha em agência de comunicação. Tem alguma ideia de quem seja? Vai ser surpresa. Um abraço a todos vocês. Você sabe que release a gente até lê, mas papo bom sobre comunicação é aqui no LupaCast. Um abraço, até a próxima.